Exatamente, au, aí não é craseado. Aí não, exato. Bem-vindo a Isara. Agora, se você se refere a Isara do mel e tal, aí sim seria craseado. Perfeitamente, se eu sabia que Me sentindo em casa, faço letras. Eu me metendo a falar de língua portuguesa. Não liga? Mas nós somos metidos no último grau da A gente também é. A gente, quando não sabe, inventa. Inventa. Teve o Coutinho hoje estava indignado aqui com o negócio de previsão do tempo, de algumas bobagens, né? E aí tem uma amiga minha que é professor de português, o Coutinho tá muito chato, tá irritado. Eu disse assim, deixa alguém, uma professora de português, falar perto de ti menos. E aí tu vai entender a indignação dele. Se uma professora de português e outra professora de português falando menos, ela dá 5 cambalhotas de costas. Mas quando o Coutinho ouve uma previsão errada, é o que ele faz. Mas o comunicador, o professor, tem a obrigação de falar corretamente. Em todas as televisões, o tempo está para chuva. O tempo está para chuva, né? Não, o tempo está instável. Mas está para chuva. As pessoas pessoalmente, quer dizer, né? Pessoalmente, participarem pessoalmente. As pessoas estão ficando mais em casa. Aqui nós temos um exemplo de um fenômeno que não adianta você brigar contra esse fenômeno, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos transmitindo um programa via internet. Nós transmitimos palestras via internet. As pessoas estão tendo cada vez possibilidade de, sem sair de casa, ter acesso a várias coisas que antes elas demandariam ir para a rua. Então isso também é pautado. Isso tem que ser analisado e tem que ser ajustado. Né? Ajustado, exatamente. Então essa é a proposta. Bom, a reunião será amanhã. Será amanhã, das 9 às 19. E aí eu tenho que ir hoje, né? Porque é 8 horas de chão. Então tá bom também. Bom, vamos ao tema que você sugeriu, porque aqui quem manda na temática que a gente aborda é o convidado, né? Não poderia ser diferente, né? Está convidando a pessoa para nos visitar, a pessoa então traz a sua análise, principalmente as palestras que as pessoas fazem, né? Então já está mais na mente, né? Então você sugeriu o tema O Batismo de Jesus. Então gostaria que você começasse do começo para a gente ir tocar ficha. Então, Gilberto, amigos, Edson, todos os que estão nos ouvindo e nos ouvirão via internet, essa bênção que anda ampliando o conhecimento. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o batismo de Jesus e eu uso o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Bela tradução. Uma bela tradução, uma tradução enxuta, e que os espíritas acabam adotando porque o Haroldo é espírita, né? Não quer dizer que ela seja perfeita, acabada, que é a melhor. Nós entendemos que é boa e utilizamos por essas razões. Mas eu gostaria, Gilberto, de fazer duas premissas, de traçar duas premissas antes de adentrar o tema. Primeiro, o espiritismo, o batismo, ele não é um fenômeno nascido das religiões. O batismo antecede a criação das religiões. O batismo, o fenômeno do batismo, a ideia, o ritual do batismo, ele é um fenômeno que ele alcança culturas longevas, culturas de 6, 7, 8 mil anos atrás. É um rito de passagem. É um rito, exatamente, um rito de passagem. E de regra, o batismo como rito de passagem, ele se traduzia naquele momento em que a pessoa, ou a comunidade, ou o grupo, se sentia pronto para mudar de patamar, para dar um passo adiante, para fazer algo que até então ele não... Tinha significado, né? Exatamente. E tanto que até hoje nós usamos a expressão, o cidadão passou por um batismo de fogo, né? Para dizer, agora ele está pronto. Sim, então, primeira coisa que deve ser bem claramente compreendida é que o batismo ele não é um fenômeno de natureza religiosa. Para nós ele parece um fenômeno de natureza religiosa porque o batismo foi largamente utilizado e é conhecido como um ritual tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Você até citou o caso dos indígenas, né, que tinham um rito de passagem. Todas as culturas, sejam culturas silvícolas, os índios, sejam culturas mesopotâmicas, bem anteriores à constituição das religiões, elas adotavam essa modelagem do batismo e às vezes, evidentemente, tinham batismos com água, batismo com fogo, tinham batismos de toda a natureza, que eram rituais de passagem. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é isso. O batismo não é um fenômeno religioso. As religiões incorporaram o ritual do batismo, porque elas acharam interessante o simbolismo. Simbolismo, né? E é interessante. Pois bem, o segundo ponto. O espiritismo
não adota o ritual do batismo. Nem outro qualquer. Nem outro qualquer. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, para que as pessoas não confundam. O cara vai falar do batismo de Jesus, então ele diz, né? Não, nós não adotamos a simbologia do batismo na modelagem como ela é posta, naquele ritual de você ir lá, aspergir água na cabeça de uma criança, se for católico, e se for protestante, mergulhar ela no rio, né? Então, nós não adotamos a simbologia do batismo. No entanto, eu gostaria que nós refletíssemos, e não como um postulado da doutrina, mas refletíssemos como reflexão mesmo, que para nós espíritas, a encarnação em si é um processo de batismo. Porque de regra, para o espírito é, né? Para o espírito é. Porque de regra, o espírito, quando ele está no mundo espiritual, e ele, digamos, faz o seu planejamento, vamos descer, vou morar aqui, vou fazer tal coisa, vou casar, vou ter filho, vou tal, todo o planejamento que ele faz. Na verdade, todo esse planejamento é em razão de ele se considerar apto para fazer um enfrentamento de duas situações básicas. Se ele está melhor preparado intelectualmente e se ele está melhor preparado emocionalmente. Basicamente, esses são os pilares da encarnação. É tu te tornar mais inteligente e tu te tornar melhor emocionalmente, para tu te tornar um espírito cada vez mais superior. Então, quando o espírito se coloca na condição, não, agora eu estou pronto, isso aqui eu já consigo vencer, já consigo superar, ele passa pelo batismo da reencarnação. Então tá, meu filho, vamos lá. Agora vamos testar essa tua... Vamos ver na prática se funciona. Exatamente, vamos ver na prática a tua teoria. E essa é interessante porque é um dos pilares da reencarnação, é voltarmos para sermos testados na carne. Aqui, ó, eu contigo. Exatamente. Não lá no mundo espiritual que está todo mundo numa boa, tocando violino. Exatamente, é tipo nós, digamos, quando nós estamos dentro da casa espírita, um católico está dentro de um evento, dentro da igreja, ou um protestante dentro do templo, ele é uma pessoa. Na rua, quando ele tem as refregas, é outra pessoa. Então a encarnação é meio isso. O Gilberto já está rindo, sabe o quê? A história é essa. Eu conto sempre a história de que a minha esposa diz assim, Gilberto, vamos morar lá no centro espírita? Eu falo, por quê, mulher? Porque lá tu é bonzinho. É verdade. Eu acho que 99% das pessoas faz mais ou menos essa proposta. Então esse é a segunda premissa. O Espiritismo não adota o ritual do batismo, mas nós, de certa forma, trabalhamos a encarnação como um batismo. Daí que a encarnação ela tem que ser aproveitada até o último instante. Se tu tiver 85 anos e tiver a oportunidade de aprender um novo idioma, aprende com Giva, Esperanto. Se tu tiver a oportunidade de vencer algum tipo de vício que tu reconhece em ti, que tu identifica, aproveita a oportunidade, porque ela está se traduzindo num batismo para o espírito. Então, se o espírito sai dali com aquela oportunidade vencida... Porque ele é um batismo para uma suposta tendência que tu te põe em situação de prova, né? Mas nós temos outras tantas ainda a serem superadas. Então, uma próxima reencarnação será batismo de uma outra tendência. E aquilo que o Walter falou ali, até o último minuto, até o último segundo, deve ser aproveitado, porque o espírito continua. Então, aquilo ali é uma... Não há último segundo. Porque eu resolvo 10 anos antes vou morrer com 90. Então, a partir dos 80, faz mais nada, vou morrer mesmo. Que adianta esse... Não, aí tu perdeu 10 anos. Sim, na minha história, continuar a ser espiritual. E também é o seguinte, né? Digamos que tu diga assim, ó, vamos supor, né? Cada um de nós aqui está com uma idade diferente. Estamos próximos, mas estamos com uma idade diferente. A gente não sabe o tempo de vida que nós temos de encarnação. Então eu digo assim, ó, mas agora já é tarde, só que eu vou viver mais 40. Então eu vou viver praticamente o que eu já tenho de vida. Então olha quanto dá para tu fazer. E um cara de 30 pode viver 32. Né? Então as oportunidades elas têm que ser aproveitadas, elas não têm que ser verificadas é como diz Paulo quando ele diz o seguinte: serve ao Senhor com desinteresse. Agora ficou um pastor, né? Não, mas eu acho que algumas citações são importantes. Sim, porque está lá, são bases. Elas são referências, né? Serve ao Senhor com desinteresse, ou seja, te dedica a vida com desinteresse. A maioria das vezes a gente faz as coisas por interesse. Sim, né? O que eu vou lucrar com isso? Está bondoso, porque você está falando aqui no público. Algumas coisas a gente faz com interesse. Então, esses seriam os dois pontos. Mas deixa eu passar aqui, porque o tempo hoje urge.
Eu vou passar para vocês duas passagens. Uma é a descrição do Cristo, feita por João Batista, que está lá no capítulo 3, versículos 11 e 12, do Evangelho de Mateus. E depois a gente vai falar sobre quando João mergulha Jesus no Jordão, que está lá no capítulo 3, versículos 13 a 17. Primeiro, contextualizando. João Batista e Jesus eram duas figuras que eles eram parentes, como a gente sabe. Isabel e Maria eram primas, e João Batista tinha então em torno de 6 meses a mais que Jesus, portanto eles tinham basicamente a mesma idade. João Batista, ao tempo em que Jesus foi até ele para se batizar, já era um profeta, entre aspas, né? Já era um profeta reconhecido, já era alguém destacado na comunidade como um arauto de Deus. Tanto que muitos entendiam que João Batista era o Cristo. Sim. Estou lendo a história de Judas agora. E ele foi lá porque achavam que era o... A mulher que mandou ele lá, disse assim, vai lá olhar que esse aí deve ser o... Exatamente. Malaquias faz uma predição lá nos livros do Antigo Testamento que fala que viria Elias, né, reencarnado, para arrumar o caminho para o Redentor, né? O Redentor. Só que muita gente entendia João Batista como o próprio Cristo. E ele tinha séquito de seguidores, ele era um cara já reverenciado, já era um cara tipo top, né? Já era... Ele era um youtuber da época, né? Já era mestre dos magos. E o que ele fazia? Ele batizava no Jordão. Então toda a comunidade do entorno, quando eu falo do entorno, não é do entorno ali sabe? Vinha gente do Líbano, vinha gente da Síria, vinha gente de Jerusalém, vinha gente de tudo quanto é lugar para assistir esse ritual do batismo, para saber quem estava se colocando na condição de que estava já pronto para uma transformação. Então a galera ia toda lá assistir, para poder falar mal depois em casa, né? O cara lá, olha quem estava lá. Quem estava lá. Então esse é João Batista. Essa figura que já era destacada, uma figura dura. João Batista era um profeta duro, era um profeta rigoroso. Ele era filho do deserto, tanto que ele viveu boa parte, ele vivia praticamente os dias dele no deserto. E ao tempo em que ele fazia isso, ele ia fazer esse ritual do batismo. Daí João Batista, porque Batista vem do grego, que significa imersor. Então, quando a gente bota no filho o nome de João Batista, a gente na verdade está botando já, digamos, o adjetivo, né? O adjetivo era o imersor. Então, João Batista tinha essa habilidade, essa condição, essa qualidade e esse caráter superior. Então, é esse João Batista que está falando isso para o povo que estava ali presente. No capítulo 3:11. Eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar em sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Esse é o versículo 11. Olhem só. João Batista diz assim: eu vos mergulho na água. A água, como nós sabemos, praticamente todas as mitologias, a água representa o mundo material. Exato. Por que a água representa o mundo material? Porque se você observar aqui, a água vai buscar sempre a posição horizontal. Pode observar. Em qualquer... O nível, né? O nível. Ela vai buscar sempre a posição horizontal. Não importa a condição... Ela se equilibra, né? Não importa a condição que você coloque a água, ela vai buscar a posição horizontal. Então, o horizontal representa o mundo material. E o fogo vai buscar sempre a posição vertical. Toda hora que você... Pode virar o fogo do jeito que quiser, ele vai buscar a posição vertical. Então, o fogo representa a condição espiritual. A água representa a condição material. Quando João Batista diz, eu vos mergulho na água para o arrependimento, ele traz exatamente a representação, não só da função e da atividade dele, mas a representação do mundo que ele traduzia. Ele traduzia um mundo de arrependimento. Vem para cá, tu vai pagar tuas contas. João Batista falava assim, arrependei-vos, raça de víboras. Essa era a relação dele com a galera. Ele era duro, assim. Ele era tão duro que morreu decapitado. Ele não era de meias palavras. Então, quando ele diz, eu vos mergulho na água para o arrependimento, ele traduz um mundo duro, agreste, de arrependimento. Mas o que vem depois de mim, e o que vem depois de mim é o Cristo, né? É mais forte do que eu,
e não há dúvidas quanto a isso, qualquer um de nós já passou e passa todo santo dia pela experiência de ter um conflito entre o mundo material e o mundo espiritual. O mundo material, por mais que a gente viva correndo atrás das necessidades materiais, garantir casa, comida, segurança, futuro, aposentadoria, essas coisas todas, por mais que a gente busque isso, mas o que realmente torna a tua vida estável, ou torna a tua vida um inferno, é o mundo mental. Sim, né? claro. Já dizia André Luiz, sereis compelido a viver no mundo mental que criastes. Então, o mundo mental, e não só André Luiz, né? Toda a psicologia, a psicanálise, Jung, Freud, todo mundo, hoje e assim, eu gosto de uma frase de uma filósofa brasileira, Lúcia Helena Galvão, que ela diz assim, quando as pessoas dizem assim, como é que tu acredita nessas bobagens aí de Platão, o mundo das ideias, né? Ou então do mundo dos opostos e tal, essas teorias? Ela assim, porque eu vejo isso todo dia na minha vida, porque isso acontece na minha vida, porque isso acontece todo dia na minha janela. Então não é uma bobagem teórica, é só você fazer uma reflexão do teu dia. Experimenta sair de casa brigado, teu dia é um. Experimenta sair de casa que tu deu bom dia, a pessoa fez café para ti e tudo, teu dia é outro. Não precisa mesmo ser que tenha um problema a ser resolvido lá fora, tu enfrenta o ele Jung, diferente. você citou o Jung, Walter, mas olha só, o Jung ouvia as pessoas, analisava as pessoas, e ele previu a Segunda Guerra Mundial, conversando com as pessoas naquela época que moravam na Europa, porque estava no pensamento de cada um deles esse tipo de comportamento. Exatamente. Isso vai ser a guerra vai vir. Porque já dizia Platão que o real é o mundo das ideias. Sim. Então vejam o outro que é um reflexo. O outro é reflexo. Então vejam que quando João Batista diz isso, o que vem depois de mim, que é o Espírito, o mundo do fogo, é mais forte do que eu, e aí ele fecha dizendo assim, quando ele diz isso, ele está fazendo uma afirmação que o povo evidentemente não entendeu no sentido metafórico, né? Mas que é traduzido dessa forma, e ele diz assim, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Olha, o povo judeu, como o povo romano, como todos os povos ali da região, de todas as regiões, eles adotavam o costume de ter escravos. E o escravo mais incompetente, o escravo mais inoperante, ele era responsável por carregar as sandálias do seu senhor. Então, qual era a função do escravo mais tanso? Era ele carregava não sandálias. Mais nada. Não adianta botar em serviço nenhum que ele não funciona. Ele atava e desatava as sandálias. Ele andava rasteiro, né? Ele andava rasteiro. Ele era um cara... No meu texto aqui está alparcas. Alparcas eram aquela calçada com tira de couro. Exatamente, esse tipo de sandália. Então, quando o João Batista usa essa figura de linguagem, o povo compreende claramente o que ele está dizendo. O povo entende assim, Eu, em relação a ele, sou o seguinte, eu sou aquele que... Não, eu nem sou o que carrega sandália. Nem deixa eu carregar a sandália. Então, quando o João Batista faz essa figura de linguagem, eu costumo dizer assim, é a mesma coisa que hoje tu chegar para uma pessoa num sábado à tarde, chovendo, frio, e tu diz assim, vamos lá no asilo, e a pessoa diz assim, cara, eu vou ficar em casa vendo Netflix. Tu entende o que ela quis dizer, né? A palavra Netflix te remete a toda uma estrutura, né? Sim. Vou ficar em casa, um canal de... Tu não vai dizer assim, vou ficar em casa porque eu tenho assinatura de um serviço de streaming. Não, vou ficar em casa vendo Netflix, tá resolvido. Simplificou, né? Então pensa como era forte até hoje a figura de linguagem. E aí ele diz assim, esse que representa o que vem depois de mim, portanto o Espírito, vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Porque o fogo, como já dito, traduz a vida do Espírito, traduz aquele momento em que o Espírito realmente se depura. Então, enquanto João Batista representa o mundo material, e aqui, gente, eu quero deixar claro uma coisa, tá? Isso não diminui João Batista. Não, pelo contrário. João Batista fez bem feito o que veio para fazer. Claro. Quem dera... Ficou devendo na outra encarnação, nessa que ele quitou. Porque João Batista é aquele tipo de pessoa que todo mundo adoraria ter. Que tu diz assim, cara, quem vai pegar as caixas para mim? E alguém diz assim, deixa que eu pego. E ele vai e pega. Né?
E daí tu não te preocupa com aquilo, porque tu sabe que o cara vai e pega. João Batista é essa figura. Ele é um executor, né? No sentido de executar as coisas. Exatamente. Quem dera que nós cumpríssemos a tarefa que estamos destinados a cumprir. O mundo seria outro. Então, assim, isso não diminui João Batista. Mas acontece que João identifica claramente, e aqui, gente, vamos a outra reflexão. João identifica isso espiritualmente. Porque João era um cara que, apesar de estar ali vivendo, ele tinha ligação com o mundo espiritual. E Jesus mesmo fez essa referência de que ele era grande em relação aos homens. Em relação aos homens. Aliás, Jesus confirmou as duas coisas. Né? Porque Jesus diz, depois, né? Dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Mas no reino, no meu reino, de onde eu venho, ele não é nem perto do menor. Então Jesus confirma que ele não era nem digno de atar as sandálias. Né? E Jesus não faz isso com forma ofensiva. Não é pejorativo, ele só posiciona. Posiciona porque... Hoje a gente entende perfeitamente isso, né? E porque a escala que Kardec traz espiritual, Jesus é crístico. Exatamente. Ser crístico, né? E na vida, Gilberto e Edson, a gente tem que posicionar. Eu tenho que identificar o meu tamanho, o teu. Isso é humildade, não é tu rebaixar, é tu colocar exatamente no lugar correto. O problema é que as pessoas não só não identificam, quando acham que são melhores, porque o humilde nunca se coloca na condição de melhor, quando ela acha que ela é melhor, aí ela faz questão de evidenciar isso. E aí dá problema. Né? Aí ele fala assim, ó, a pá está na sua mão, isso está no versículo 12, a pá está na sua mão, limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então vamos lá. A pá está na sua mão. Quando João Batista usa essa imagem, a pá está na sua mão, ele traduz um sentido de urgência. Ou seja, quem veio para fazer a tarefa já está pronto para a tarefa. Já está com a pá na mão, ele não vai buscar pá ainda. Ele não vai montar um comitê. Ele não vai fazer uma análise, como é que se diz? Não vai fazer um fluxo de caixa. Não, a pá está na mão e ele está pronto para a tarefa. Portanto, meu amigo, se tu estiver pronto, beleza. Se tu não estiver pronto, ele vai fazer o que tem que fazer, contigo ou sem tigo. Né? Então, aqui ele dá o sentido de urgência. E infelizmente, em razão da nossa condição espiritual, infelizmente é uma figura que eu acho que a gente deveria abolir, porque assim, se é o crescimento, é o que cabe para nós é o nosso agora. momento, na verdade. Exatamente. Se é a nossa condição, não é infelizmente, é a nossa condição. É que na verdade tu queria estar muito mais à frente. Exatamente, mas dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Então, o programa Dimensão Espírita ajuda. Então, a paz está na sua mão. Aí ele bota assim, ó, limpará a sua eira. E eu não sei se na tradução que tu tens aí, Giba, tem algumas traduções que ele diz assim, ó, limpará bem a sua eira. Não, aqui só está, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o trigo. Então olha só, limpará a sua eira. A eira era um espaço dentro do onde tinha a lavoura, que o pessoal aplainava bem, socava bem, deixava ela bem durinha, como se fosse um piso, bem limpo, e ali eles botavam toda a produção da lavoura, trigo, soja, milho, seja o que for, botavam a produção da lavoura, e depois eles faziam o que a gente chama hoje de joeirar. Então eles usavam uma pá quadrada, grande, que às vezes era uma pá, às vezes um ancinho grande de madeira. Eles usavam aquela pá e joeiravam para separar o produto, né? Vou usar aqui o exemplo do trigo, mas para separar o produto da palha, que é o joio que a gente fala hoje. Então, quando ele diz, essa é a função do Cristo, enquanto que a função, meio simplificado, né? Enquanto que a função do mundo material é tipo assim, ó, vamos deixar rolar, vem coisa boa, vem coisa ruim. Essa é a função do mundo material, do mundo horizontal, do mundo da água. Pode nascer o que for, não tem problema, porque vai vir alguém responsável por fazer com que as virtudes e os vícios sejam separados e tu tenha um bom produto final, um bom resultado. Então, quando ele diz assim, a paz está na sua mão, ou seja, quem está vindo para ser batizado por mim já está pronto para a tarefa. Ele vai limpar bem o local onde tu separa os produtos, ele vai deixar esse lugar bem limpo, e aí olhem a linguagem que ele usa, recolherá seu trigo no celeiro. O que é o trigo? O trigo é o resultado bom da colheita, o trigo é o produto de qualidade, o trigo é o que tu quer.
Então o trigo é o quê? O trigo é a tua virtude, o trigo é a tua habilidade. E quando ele diz que ele recolherá ao celeiro, o celeiro é o quê? É o espírito, é a alma. Então ele recolherá as tuas habilidades, as tuas virtudes, as tuas qualidades. Fixará, né? Fixará na tua alma, o que significa que elas não se perderão, elas são tuas. Por isso lá no início, quando a gente diz assim, se tu tiver 85 anos e tu descobrir que tu é um chato de galocha, e tu dizer, pô, eu sou chato, eu vou tentar ser menos chato, tenta. Porque aquilo é qualidade que vai para o teu celeiro. Tu vai adquirir, exatamente. E na próxima encarnação, tu vai vir com a mesma qualidade. Eu uso uma figura de linguagem, eu gosto de usar figuras de linguagem porque às vezes elas são fortes. Teve uma vez, só fazendo um parênteses para não ficar falando igual um louco, que eu fui fazer uma palestra lá em Porto Alegre. E aí eu lembro, e eu usei a seguinte figura. Eu disse assim, tem gente que pega o evangelho, faz o evangelho, conversa, fala sobre essa interpretação de Jesus, fecha o evangelho, coloca uma carreira de cocaína em cima do evangelho e cheira. Rapaz, a vice-presidente da casa lá, estava no fundão, a vice-presidente da casa, né? O senhor tá louco, o senhor exagerou. Eu assim, mas eu garanto que daqui 10 anos a senhora vai lembrar disso. Por quê? Porque é uma figura de linguagem forte, que traduz o comportamento da pessoa, que ela simplesmente não é tocada em absoluto pela mensagem. Jesus usava essa mesma técnica, ele dizia, quem é minha mãe, quem é meu pai? Pô, tá rejeitando a mãe? E hoje ainda o pessoal fala, né? Então, outra figura que eu gosto de usar é o seguinte, a habilidade que tu adquiriu, a virtude que tu adquiriu, a virtude que tu... O vício, tu vai se livrando dele com as reencarnações. Na verdade, mas a virtude, ela fica. Quando a gente adquire a habilidade, e a habilidade no contexto geral, a gente faz força para deixar os vícios para trás, né? Isso já vai ser meio que automático. Hoje a gente quer o vício. Hoje a gente ainda quer o vício. Exatamente. Ele ainda é um combustível na nossa vida. Mas não porque a gente faz um monte de coisas viciantes. Claro. Só que o momento em que a gente vai se depurando e as escalas vão mudando da depuração, tu vai olhando para os teus vícios e assim, não, já não quero mais. E a força que tu vai imprimir para deixá-los para trás vai ser sempre maior. Exatamente. Ainda ocorrerão nas nossas vidas, mas tu vai trabalhando sempre com muito mais força para deixá-los para trás. Né? Porque à medida que tu desenvolve esse vício, à medida que tu desenvolve essa habilidade, essa qualidade, essa virtude, a própria virtude, ela é o oposto do vício. Né? Do vício. É. E aí ela vai se impondo. Mas o que eu gostaria de refletir também, a figura que eu gosto de deixar é assim, uma virtude que tu tenhas, porque nós aprendemos isso na doutrina espírita, a doutrina nos ensina que numa encarnação tu pode vir uma pessoa bem aquinhoada, na outra tu vem com dificuldade. Numa encarnação tu pode vir saudável, na outra tu pode vir sem uma parte do corpo, ou pode vir com algum dano cerebral. Numa encarnação tu vem rico, na outra tu vem pobre. Numa encarnação tu vem com as tuas habilidades intelectuais bem definidas, bem clareadas, bem facilitadas, na outra elas podem vir com alguma obliteradas. Mas as virtudes não. Se tu é paciente, aí eu gosto de usar... Tu estava falando de aprendizados intelectuais, né? Sim, mas agora diferente de aprendizado moral, né? Exatamente. Se tu és um espírito, se tu adquiriu a virtude da paciência, nem Deus tira na próxima encarnação. Mesmo que tu seja, como tu citou ali, uma pessoa totalmente dependente, mas ele é paciente. Ele é paciente, porque é a aquisição do espírito. Então, as virtudes que ele não se... As virtudes são a aquisição do espírito. Por isso ele usa essa expressão, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. E aí eu gosto de fazer outra reflexão. Essa frasezinha aqui, queimará a palha com fogo inextinguível, vejam só. Para um católico, ele diz, tá vendo? Inferno. Isso é a prova do inferno. Fogo inextinguível. Se ele ler procurando inferno, ele encontra inferno. Para o protestante, inferno total, né? O pastor vai chegar e vai dizer assim, tá vendo aqui, ou tu te melhora ou tu vai para o inferno. Está aqui dito, queimará a palha com fogo inextinguível. Tu vai virar palha. Para o espírita, o fogo inextinguível se traduz o quê? Em oportunidades. O espírita lê aqui e diz assim, o fogo inextinguível é a reencarnação que permite que tu queime teus vícios. Então ela está sempre à disposição para o teu melhoramento. Mas o que eu gostaria de refletir é o seguinte, veja como é muito perigoso quando a gente se coloca como detentor da verdade. Sabe? A verdade não é um fenômeno que eu posso chegar e dizer assim, não, eu te respeito, Edson, mas assim, essa tua crença aí é uma tolista.
Não é assim, cara. Porque o respeito pressupõe que tu pode estar certo. E eu tenho que trabalhar com isso. Aí o cara diz assim, não, Walter Ney, mas aí como é que eu vou fortalecer a minha crença se eu achar que o Giba, que é budista, está certo? Porque eles nem acreditam em Deus, eles acreditam só que tu tens... O meu amigo, se eu respeito ele, mas assim, no fundo, na verdade, eu acho que tudo que ele diz então, é uma tolice, então não é respeito, é comiseração. Né? Tadinho. Exatamente, é o tadinho. Eu que respeito, mas tadinho. Então, eu acho isso muito rico. Porque se a gente parasse só aqui, já daria para a gente trabalhar uma questão muito importante na vida. Porque se tu realmente respeita a condição do outro e tu entende que o outro pode estar certo, tudo no teu ponto de vista muda. Né? E a gente deixaria de ter muitas... Eu estava agora conversando com uma colega ali na prefeitura e a gente estava comentando justamente sobre isso. Ela assim, cara, eu estava num evento e aí, de repente, eu estava super feliz, eu gosto, estava tudo lindo, a lua, o tempo, o clima estava agradável, tudo. Só que como eu tenho uma doutrina, eu professo uma fé que não poderia estar ali à noite. Aí eu estava assim, de repente uma pessoa falou assim, amanhã é sábado, pronto, eu já me senti mal, culpado e tal. Porque as religiões, de um modo geral, elas não trabalham com essa liberdade. Sim, não é uma doutrina libertadora, é um espiritismo. Espiritismo... Na verdade, ela marca cercos, né? Ela marca cercos, ela põe uma cerca aqui, depois ela põe uma cerca aqui. De maneira que o fiel, vou usar um termo, né? Ande por um trilho. E o Espiritismo, na verdade, ele faz o que? Ele derruba todas as cercas e diz, quem tem que cuidar do teu caminho é tu. Assim, se tu fizer isso, o problema é teu. Tu cuida do teu caminho. É tudo permitido. Mas isso é importante relembrar, né? Que todas as religiões são importantes no mundo. Não se discute. Do budismo ao protestantismo, passando por todos os lugares. Por quê? Pessoas existem que precisam de cerca. Concordas comigo? Sim, todo mundo tem o seu momento. Mas eu ainda vou além. Eu acredito que se a pessoa entende aquilo como verdade, o meu respeito passa pelo conceito de que ela pode estar certa. Entendeu? É ótimo isso aí. Por isso que Kardec recomendava que não deveria se violentar consciências, exatamente reconhecendo a verdade. Essa frase eu acho fantástica, cara. Eu acho que a pior coisa que a gente faz e o que mais causa dano na humanidade é violentar a consciência, sabe? É tu não apenas desqualificar, mas desconstruir uma verdade que a pessoa às vezes levou uma vida para construir. Porque tu não sabe o dano que aquilo pode causar. Exatamente. Né? Aí tá aí o... Tu acredita em Papai Noel? Não acredita mais. Agora, não. Mas em algum momento da vida alguém desconstruiu essa tua ideia. Não, é verdade. É verdade. A criança vem com esse... E muitas vezes algumas pais já estão criando crianças não tendo mais Papai Noel como figura de que ele existe. Por quê? Porque chega um momento em que tem que desconstruir aquela ideia e pode ser traumático. Pode ser traumático. Então, seguindo aqui, porque, meu Deus, já é 15 meio-dia. Seguindo aqui, eu só fazendo uma reflexão bem rápida, porque essa frase foi muito forte para mim. Quando eu li um dia, eu fiquei uma semana só trabalhando nela. Que quando Jesus chega, então, Jesus vem, tem que lembrar que Jesus morava em torno entre... Ninguém sabe ao certo, né? Mas ficava ali entre 25 e 40 quilômetros do local onde ele foi batizado. Então ele levou 2 dias andando, não tinha Uber, né? Ele levou uns 2 dias andando e ele vai até lá. E Jesus, tem que lembrar também, era um ilustre desconhecido. Jesus não tinha feito nada. Então Jesus se apresenta para o ministério dele, para o messianato dele, e ali é um momento muito rico, porque é o primeiro momento em que o Cristo dá, digamos assim, as bases, as diretrizes, as fundações do que viria a ser todo o comportamento dele no processo de messianato dele. E ele diz assim, então veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele. Olha que coisa incrível, cara. Porque se ele diz, então veio Jesus, então primeira coisa, é Jesus, que para nós, questão 625 do Livro dos Espíritos, é o guia e modelo da humanidade, portanto o Espírito mais perfeito que já pisou sobre a Terra, né? Esse Espírito vem até João, ou seja, vem até a matéria, João representa a matéria, então esse Espírito, perfeito e acabado,
vem até a matéria para ser mergulhado por ele. Quando ele diz para ser mergulhado por ele está dizendo o seguinte, para se submeter às leis da matéria, porque ele está sendo mergulhado pelo representante da matéria. Então ele está se submetendo às leis da matéria. Olha que coisa incrível. E ele diz assim, vem Jesus até João para ser mergulhado por ele. E aí eu comecei a refletir, eu digo assim, meu Deus, se essa frase é isso mesmo, olha o fantástico. Quando Cristo toma essa iniciativa, e lembra quando tu falou lá atrás o seguinte, a gente vem para cá para se pôr à prova. Jesus não precisa se pôr à prova, a gente é ciente disso. Só que mesmo assim, ele se submete às leis da matéria, se submete a uma vida material para dizer o seguinte, o que eu vou dizer, dá para fazer. Porque eu vou fazer. Porque eu vou fazer. Porque eu vou fazer. Eu faço para te mostrar. Quando eu disser para ti, bicho, tolera as pessoas diferentes. Eu vou dizer isso fazendo. Quando eu disser para ti... Mas não pode ir na rua e gritar no trânsito. Né? Isso aqui é espetacular. Né? Quando eu disser para ti, olha, eu vou dizer para ti perdoar o cara que acabou de te torturar, de te açoitar, de te arrancar pedaço de carne. De te pregar numa cruz. Ele fez isso. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem, pelo amor de Deus, não toca fogo nesse povo, que eles não sabem o que estão fazendo. Então ele fez, quando Cristo faz isso, e essa é uma conclusão minha, quando Cristo faz isso, ele divinizou a vida. Sim. Ele divinizou o que para nós, né, espíritas, é a encarnação. E para o católico, para o budista, para o protestante, é a vida. Ele divinizou a vida. Ele disse assim, ó, sabe o que né? A vida corporal, a experiência. É melhor. Ele divinizou a experiência. Então, ao divinizar a experiência, o Cristo diz assim, eu, o guia modelo, o espírito mais perfeito, vou aí, porque eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa experiência que vocês estão vivendo, ela é divina. É a experiência que é divina. E tem um porquê, que é o que ele falou nisso, o batismo, o arrependimento, a melhora, que arrependimento é uma palavra que eu estou usando que eu quero trazer uma frase que o público trouxe aqui para nós, que eu acho que é o que vai fechar. Nossa, eu estou presunçoso né? Porque eu acho que ele vai fechar. Não, porque é o raciocínio e é uma demanda do povo. Veio aqui. Depois, então, a vida é divina porque é nela que a gente vai se depurar. Exato, e é a vida. Aí, olha a manobra que nós fizemos. Olha, quando ele diz assim, e Jesus veio até João Batista. Manobra que nós fizemos, nós os espíritos fizemos, e usamos as religiões para fazer essa manobra. O que nós fizemos? Se o cara veio para cá, e esse é o resultado, ou seja, eu vou aí e vou fazer. Então, mas eu não vou fazer. Eu, Walter Ney, não vou fazer isso aí, porque eu não quero fazer, eu sou um cara cheio de vício, não quero fazer. Então, que manobra que nós fizemos? Nós pegamos e desconstruímos a vida. Nós desconstruímos a vida e divinizamos Jesus. Claro. Jesus é Deus. Aí ele fez isso porque ele é Deus. Exatamente. E agora está uma polêmica por aí, né? Alguém andou falando que Jesus não era Deus, e está uma polêmica aí nas internet da vida, né? Não, aí Jesus, peraí, Jesus é Deus, a gente diz, né? Jesus é Deus. E a vida? A vida é um lugar que nós temos que sair daqui correndo. Isso aqui é um inferno. Isso aqui não serve para nada. Eu estou louco para desencarnar, o espírita diz. O católico, o budista, o protestante, eu estou louco para ir para o céu. Então, nós desconstruímos o divino da existência, transferimos esse divino para Cristo, para poder justificar. Eu não posso fazer isso porque Ele é Deus. Claro, ele faz porque Ele é Deus, eu não sou E Deus. Ele disse aqui nessa conduta, o seguinte, eu vou aí para dizer que o que nós estamos oportunizando, nós, né, os gerentes aqui do mundo, o que nós estamos oportunizando para vocês é uma experiência divina. Então aproveita a experiência porque ela é capaz de fazer milagres. Divina e factível, né? Divina e factível. A coisa que mais me chamou a atenção quando cheguei no Espiritismo foi uma afirmação do palestrante que diz assim, quando tu tiveres dúvida na tua vida, no que fazer, pensa o que Jesus faz no teu lugar. Eu digo, aí até graça. Mas ele fez, se a gente olhar em todas as passagens. Mas ele é Jesus, né? Ele é Jesus. E Jesus mostrou várias vezes durante o ministério dele que ele passou por situações em que a carne estava impactando o processo decisório dele.
No Tabor. No Tabor ele vai lá e diz, Pai... Ele chora. Pai, assim, ó, se for possível... E tem outra, tá? Vocês vão ver diversas vezes, vocês sabem disso, porque vocês acessam esse evangelho, mas você em casa pode prestar atenção. Diversas vezes você vai ver assim, e Jesus saiu para orar. E Jesus se recolheu para orar. E Jesus disse aos seus discípulos, vão indo na frente que eu vou orar. Então, Jesus se recolhia a oração como um processo de respeito à vida material. E eu penso assim, pô, a gente reza tanto, ora tanto, né? E Jesus que não precisava tanto... Não, e a gente acha que ora, né? A gente acha que ora. A gente acha que ora bastante, né? Não, mas eu já fiz prece hoje de manhã. Só que Jesus vivia em oração, porque ele respeitava a matéria, porque ele sabia da força que a matéria tinha sobre, principalmente nós. Então, se ele, que era um espírito que tinha domínio da matéria, por entender a injunção da matéria, ele se recolhia à oração constantemente para manter contato permanente com Deus. Para manter contato permanente. Então, eu achei essa frase fantástica, porque ela me abriu o seguinte raciocínio: cara, na verdade a vida é divina e eu tô louco para que essa experiência divina termine. Tô louco para ir embora. Porque eu tô achando que eu vou chegar num lugar divino. Sabe o que veio agora na minha mente? A montanha-russa. Veio a imagem de uma montanha-russa, que é, ao invés de tu sentir o prazer daquele ar vindo no teu rosto e aquela loucura de correr e descer, as sensações do sobe e desce, tu quer assim, não, chega no fim, eu quero sair desse trem. Aí aposenta na fila de novo, para fazer de novo. Ele passa um sustinho. E aí ele diz assim, ó, João, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti e tu vens a mim. Então, quando João faz isso, a gente tem que lembrar do seguinte: o povo judeu era um povo, né? Eles tinham até hoje, provavelmente, porque eles seguem a Torá ainda, eles eram extremamente formalistas. Eles tinham 619 mandamentos. A gente tem 10 e ainda fica... É uma espécie de código civil, na verdade, né, Valteria? Exatamente. Eles tinham para tudo, eles tinham uma... Era a legislação deles. Era a legislação. E os 10 mandamentos seria a parte espiritual, então, vamos separar. A parte espiritual. Como eles eram extremamente formalistas, quando um judeu fazia uma negativa, uma dissuasão, ou fazia um não, dizia um não, era formalizado. Para ele aquilo era regra. Então aqui já vem a primeira orientação do Cristo. O Cristo rompe com essa formalidade. Porque o Cristo diz assim, ó, respondendo, Jesus lhe disse, permita, no momento, desta maneira, pois me convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. O Cristo aqui já deu, digamos assim, as credenciais dele. Porque o que Jesus mais fez... Aí se efetua a predição de Malaquias. Sim. Porque permita que aconteça, porque está previsto, vai acontecer. Portanto, que tem traduções que diz que é para que se cumpra a lei. Né? Então, mas aqui o Cristo já dá as credenciais dele, porque se tem uma coisa que o Cristo fez no messianato dele, no ministério dele, foi honrar a dignidade humana e sempre respeitando a legislação divina, mas honrar a dignidade humana. Tanto que as acusações sobre ele eram o quê? Tu está curando no sábado. Ou seja, tipo assim, não é que ele não estava nem aí para o regramento, mas Jesus sempre colocava o seguinte: esse regramento está impedindo de alcançar o objetivo? Tá. Qual é o mais importante? Exatamente. Então, põe o regramento de lado, vamos ao objetivo. Sim. Porque várias vezes ele cumpriu o regramento. Né? Jesus, aliás, cumpriu um regramento que era básico. Jesus lia em pé e ensinava sentado. Quando ele ia ler um texto, ele ficava de pé, que é um regramento, né, do povo judeu. Mas isso era rico nesse aspecto. Ele já deu as credenciais dele. E para fechar, ele diz assim, ó, mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram para ele, né, para Jesus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então olha só, mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Como a gente viu lá no início, a água representa o mundo material. E aqui, isso é um indicativo de que Jesus não permanece no mundo material. Mergulhado, ele subiu imediatamente. Jesus é o tipo de espírito que ele veio só para isso
e saiu, não se vinculou mais a isso. Daí que a gente diz que Jesus não teve reencarnação. Né? Quando a gente analisa a influência do corpo, no espírito que está lá no Livro dos Espíritos, a gente sabe que tem determinado estágio evolutivo que o corpo não exerce influência nenhuma. Nenhuma. E é o caso de Jesus, ele encarnado ou não vai mudar nada. Nós sofremos bastante influência, outros espíritos que um pouquinho mais elevados também sofrem, mas tem espíritos como crísticos que não têm. E quando você fala corpo, é todo o ambiente, né, Gilberto? O corpo, não só o teu corpo, é o ambiente. E o ambiente está também. inserido. O ambiente atmosférico. Também, todo o contexto. Né? Agora, outro detalhe também que me escapou e agora me ocorreu, agora que nós estamos aqui, que é o seguinte: vocês imaginem que nós somos espíritos que nunca soubemos o que é viver fora da matéria. Nós não temos ideia do que é ser espírito. Nós somos espíritos que sempre estivemos encarnados, porque nós saímos da pedra para o vegetal, para o animal, para o hominal. Aí nós agora estamos num processo de encarna e desencarna, mas o mundo espiritual que nós conhecemos é um mundo material. Se tu contar desde o momento que nós somos criados até ele é só agora, uma dimensão nós vamos diferente, fazer assim, né? 90 e quantos por cento de matéria e lá um pouquinho de parte espiritual. Mas perispiriticamente falando, ele é material. Ele é material. Nós vivemos tanto que quando a gente desencarna, a gente continua não atravessando parede. A gente, porque as paredes lá tem a no filme Gosto a gente não aprende a jogar a fichinha. Aquela inter-relação, né? Mas olha só, e o Cristo, por isso ele diz assim, mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Porque o Cristo, como a doutrina espírita propõe, ele teve que ser preparado um corpo perispiritual, para depois um corpo material, para ele vir para cá. E, portanto, assim que ele desencarna, isso tudo desaparece. Então, essa referência é em relação a esse absoluto pouco contato que ele teve com o mundo material. E para fechar, que eu acho lindo isso aqui, é quando isso aqui, gente, depois na tentação do Cristo, vai ter uma explicação que eu acho fantástica. E uma voz dos céus que dizia, quando ele recebe a unção de... Deve ser uma cena maravilhosa. Né? Só estava olhando o texto aqui, eu sei que você já falou sobre isso, daí você já pulou ali, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Né? Como pomba. Aí a gente vê as imagens assim, uma pomba mesmo, né? Na verdade, que ela é hoje o Espírito, descendo como... Com os atributos que a gente dá à pomba, né? Tem aquela música assim, como se fosse flor, você me beija. É uma simbologia. Não é que você é uma flor. É como se você fosse uma flor, né? Como se fosse uma pomba, desceu o Espírito de Deus, né? Porque João Batista começa falando de um Deus que é um Deus agreste, um Deus agressivo, um Deus punitivo. Eu vos mergulho para o arrependimento. Essa é a relação nossa com Deus, de João Batista. Aí ele finaliza todo o processo do batismo. Aqui está o pecado original, né? Mais ou menos, exatamente. Do Adão e Eva, lá do precursor deles, né? No nosso, exatamente. E ele finaliza dizendo assim, agora o Deus que ele vai trazer, que é o Deus do Cristo, é um Deus, como diz o Giba aqui, com os atributos que nós damos a uma pomba. Qual é o atributo da pomba? Pacificadora, tanto que a gente usa como, né? Como é que é? Símbolo da paz. Símbolo da paz. Pacificadora, harmoniosa, tranquila e tudo mais. Esse é o Deus trazido pelo Cristo. Deus de acolhimento. Então, por isso, a simbologia que eles usam da pomba. E para fechar, ele diz assim, e uma voz dos céus que dizia, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, essa frase é fantástica, porque depois na tentação do Cristo, ela vai fazer um sentido muito simbólico, muito forte. Mas eu gostaria de que nós, assim, todo mundo em casa e tudo, e eu comentei isso ali na fala, refletíssemos o seguinte, cara, se tem uma coisa que nós somos carentes e que faz com que a gente tenha muito trauma, que a gente não consegue lidar, são os traumas de infância. Os traumas de infância, eles causam um dano gigantesco, a gente nem mensura o que são os traumas de infância. Ainda mais nós que já temos uma certa idade, fomos criados num modelo em que isso sequer era discutido. Sim. Então um pai que chegasse para um filho e dissesse assim, eis o meu filho amado, cara, se tu ouvisse isso do teu pai, tu te tornava outra pessoa. Era glória. Era a glória. A gente dizia assim, era a glória. Sim, não é porque os nossos pais eram maus, mas é porque os nossos pais foram criados assim, né? Certo. Então,
Quando um pai chega e diz assim, eis o meu filho amado em quem sinto prazer. Ele não diz apenas eis o meu filho amado. Ele diz eis o meu filho amado em quem me comprazo. Que corresponde a esta... Que corresponde a isso. Tu imagina tu ouvindo isso e te preparando para fazer uma tarefa. Tu vai com outro gás para a tarefa. Percebe? Tu vai com outra dimensão para a tarefa. Imagina tu recebe o batismo, termina, tudo bem, toca a ficha. Ó, agora te preparem, que agora tu vai... Agora, ele fecha com uma mensagem, que é uma mensagem de amor, de afeto, e que mostra o quanto isso é necessário ao Espírito, a ponto de o próprio Cristo não dispensar esse, sabe, esse gás adicional, essa vinda de Deus. Pensa bem a cena, porque para eles era Deus, né? Deus, Criador, olha para o filho e diz assim, esse é o meu filho que eu amo, esse é o meu filho em que eu sinto prazer. Então esse filho sai para a tarefa de outro jeito. E nós, espíritos encarnados nessa rusga, nessa luta insana, nós passamos por um processo tão traumatizante e nós carregamos isso conosco. As nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas taras, tudo. É em razão desse processo, desses processos iniciais. Então, quando tu tiver a oportunidade de abrir teu coração para o afeto, porque eu fico imaginando o seguinte, se o Cristo, dentro daquele contexto, achou interessante que algum espírito, e ali tu pode, daí uma discussão de mais de 1000 anos, né? Se é um espírito superior a ele, e a gente meio que considera isso, um absurdo, né? Tipo assim, não pode ter espírito superior ao Cristo. Mas tu imagina, ele dizia assim, olha, se tu chegar lá na hora que eu estiver ali, eu gostaria muito. Ele desse essa força. Tipo o filho assim, papai, eu vou ter uma apresentação hoje, se o pai for, pensa, né? E o cara não apenas vai, fala, né? Ele vai e diz. Então, eu acho que isso fecha com uma riqueza imensa o nosso processo de batismo, né? Mostra com uma riqueza imensa como todo o nosso processo de existência demanda uma necessidade de afeto, uma necessidade espiritual, uma necessidade de abertura. E eu acho que a doutrina espírita proporciona isso. Posso falar do texto que a nossa colega Carla de Araranguá, ela falou assim: há 23 passagens sobre o batismo na Bíblia. Elas indicam o batismo como remissão dos pecados. Ou seja, eu compreendo que errei e a partir de agora decido não errar mais. Fazendo isso por meio do batismo, publicamente nas águas, para que todos vejam. Eu achei muito interessante esse texto, porque exatamente está dentro, é uma visão um pouquinho diferente, porém está exatamente inserido dentro daquilo que tu falaste desde o começo, que a gente falou, e aí eu usei aqui 2 palavras aqui, de arrependimento e limpeza dos pecados. A encarnação faz exatamente isso. Ela te propõe, as reencarnações te propõem, e aí por isso é da tua necessidade. Eu já estou respondendo, não, né? Eu gostaria que tu fizesse as considerações. Mas ela nos propõe que a gente mude, que a gente se arrependa exatamente de ter feito coisas erradas e não faça mais. Porque pecado é figurativamente as nossas tendências, são as nossas tendências. É só troca o nome, é semântica. Qual o teu pecado? Né? A gente diz qual é o teu pecado, né? Quais são as tuas tendências a serem corrigidas? Mas ela fala assim, para mostrar o batismo é como se fosse, eu preciso entrar na água para que as pessoas vejam. Aí eu divirjo um pouquinho no sentido de que... Para que eu vejo. Para que eu vejo. Tu tem que ver isso acontecendo em ti, né? Sim, mas é que eu digo que lá eles usavam com esse contexto, né? Tu publicamente, tu te colocava na condição de que, estou mudando. É um compromisso público que é importante. Compromisso publicamente dizer, eu estou assumindo esse compromisso aqui, pessoal. Exatamente. Então tinha essa conotação. Publicamente a pessoa dizia assim, eu estou dizendo que a partir de hoje, e mergulhava nas águas. Desculpe, eu não estou discordando do pensamento dela. Eu não encaixei ele no sentido da reencarnação. Eu entendo que toda a primeira fala, esse é o entendimento meu, quero deixar bem particularizado aqui.
Que a reencarnação é o momento da nossa... Que não há a necessidade da exteriorização, mas a gente exterioriza. A gente tem que dizer, eu agora estou assumindo a condição de bacharel em administração e me coloco lá em formatura. Porque daí eu assumo uma posição e mostro para o público que sou... Tu fez assim quando advogado, quando bacharel em direito? Sim. E assim a gente faz, né? Simbolicamente. O Valdir explicou isso no estágio evolutivo que nós estamos, quando nós nos preparamos no mundo espiritual, a gente diz, agora eu estou pronto e vou enfrentar essa barra aí. Exatamente. Esse é o processo. E lá também tu faz uma espécie de compromisso público. Sim, um grupo que está ali contigo. Bem maior, lá o público é bem maior. E é bem mais elevado o espírito. Eu brinco, né, no nosso livro da capa preta que a gente tem lá, que a gente escreve todas aquilo que a gente vai querer fazer. Eu vou então agora testar a minha paciência. A gente escreveu lá, testar a paciência. Quando a gente volta para lá e o Clarencio vem atender a gente, ele assim, vem cá que eu quero te mostrar teu vídeo, o que tu fez. Vamos botar o xizinho ali. Vamos botar o x de paciência. Não. Ai, meu Deus. Mas, Walternei, realmente esse tema é apaixonante e como esse escrito, né, a Bíblia, nos traz esse ensinamento, como é maravilhoso, como ela é ampla na sua análise, né? E assim, é riquíssimo, é coisa espetacular. É espetacular. O Haroldo diz que tem estudiosos que dedicam a vida inteira em cima de um versículo. Ele estudou a vida inteira só aquele versículo ali, da profundidade que é o conhecimento. E não é de duvidar que tem, porque tem uma profundidade gigantesca. O próprio Haroldo também cita que nós, daqui 5.000 anos a gente vai estar estudando o Evangelho. E eu não duvido, porque o que tu garimpa em cada palavra é uma grandeza e é valoroso. E fica combinado, né? Quando você quiser, ainda este ano, não é ano que vem, Tentação de Cristo. Queremos falar da tentação de Cristo. Você vai vir para nós conversarmos sobre isso. A tentação de Cristo, vamos falar, com certeza. Então, Walter, quer fechar aí e dar as despedidas para o público que está nos assistindo ao vivo e que vai nos acompanhar depois? Porque a gente está acelerando, pessoal, não é porque a gente não quer que o Walter fique, é porque tem uma viagem agora. Eu tenho que pegar a estrada e já viu, né? E tem uma coisa que eu detesto, cara, mas infelizmente isso vai acontecer hoje. Eu não gosto de chegar numa cidade à noite. Não gosto. Eu gosto de chegar de dia, mas Então, eu queria dizer o seguinte, de tudo que a gente tem, de todas as reflexões que nós fizemos e de tudo que a gente pode apreender, tem algumas coisas que são centrais, Gilberto e Edson. E uma das coisas centrais que eu entendo é o seguinte: primeiro, divinize a vida, divinize a sua existência. Dê a sua existência o valor para Deus, que você dê o valor para ela. Isso não desmerece o Cristo, pode ter a mais absoluta certeza. O Cristo, ele vai ficar super feliz quando ele perceber que você entendeu que o que tem de divino é a vida. Ele não precisa, não vai ferir o ego dele, ele não vai ficar melindrado, nossa, a pessoa não me acha o maior. Ele vai achar que você está fazendo exatamente o que ele fez. Você veio para cá e divinizou a existência. Aproveite a existência no sentido mais positivo possível. E segundo, externalize o seu afeto, porque você pode resolver inúmeras situações. Você vai contribuir imensamente para que outros espíritos que estão sob tua guarda, seja como filhos, seja como companheiros, seja como, enfim, parceiros de jornada, que essas pessoas tenham uma outra relação com a existência. Quando o Cristo recebe, entre aspas, ainda que figurativamente, essa mensagem de Deus, eis o meu filho amado, ele está dizendo o seguinte: não importa o teu tamanho, tu sempre precisa que alguém demonstre por ti afeto. Então demonstre afeto e vamos à luta. Muito obrigado, Walternei, e nós agradecemos também você que está nos acompanhando ao vivo e aqueles internautas que nos acompanharão depois a gravação. E nós retornamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá. Até lá. Que assim seja.